Mudando um pouquinho de assunto, indo também para uma situação de bastante turbulência, mas isso foi ontem e parece que já ficou para trás. O mercado financeiro hoje opera mais tranquilo. Ainda assim, há um temor de uma possível recessão nos Estados Unidos pairando pelo ar. E quem vem flarando depois de rejuvenescido, revigorado pelas férias. Dizem. E por não estar aqui noticiando o caos, Thaís Herédia teve que vir aqui. Fernando Nakagawa, Irachai Macê, bem-vindo de volta das férias. Que bom, tá descansado, conseguiu recuperar tudo o que aconteceu. E afinal de contas, esse medo faz sentido? O que explica essa apreensão com a economia americana, que era a grande questão, inclusive, que a gente brincou com a Thaís Herédia entrevistando um economista ontem, essa era a grande questão. Tem ou não tem recessão nos Estados Unidos? Ele falou, olha, é mais para uma desaceleração. E aí? Para onde que está indo? Para onde está soprando o vento? O medo, Yuri, é que a gente esteja numa situação... Sabe quando você tem febre e aí o médico te receita um antitérmico para tentar baixar a tua temperatura? Esse remédio na economia para a inflação elevada se chama juros. Os juros estão sendo aplicados num patamar, numa dosagem elevada para os padrões americanos há muitos meses. O problema é que esta febre está caindo muito devagar. E tem gente achando que os últimos exames, os últimos números, indicam até a possibilidade de febre e aí você passa quase que instantaneamente para uma situação de hipotermia, com o remédio fazendo o efeito de uma hora para outra e aí a temperatura despenca para uma situação, obviamente, também não saudável. Este é o medo hoje na economia americana. Hoje, terça-feira, é verdade que os números estão se recuperando. É a correção, muita gente está entrando lá procurando alguma barganha no mercado financeiro. Agora o dólar está caindo 1%, mais de 1% aqui no Brasil. A Bolsa está subindo, lá nos Estados Unidos também. No Japão, que tinha caído mais de 12%, hoje subiu um montão, 10, né? Quase 10%, exatamente. Então, nessa volatilidade toda o mercado está. A gente separou alguns fatores que explicam um pouco por que está uma situação meio de biruta. Continua a interrogação ali. Então, Exato, continua. Ainda é uma pergunta. É uma dúvida, ainda é uma dúvida. Mas a gente começa talvez seja o pior dos cenários, né? Porque se soubesse, tá em recessão, mas vai melhorar, é uma coisa. Agora, tá ou não tá, é essa incerteza. Sim, a incerteza é que mata no mercado, na economia. Então, a gente começa entre as razões dessa incerteza, é se o BC americano, o Fed, estaria atrasado para começar a cortar os juros. A gente teve há 10 dias uma reunião por lá nos Estados Unidos, mantiveram o juro. Tem gente que acha que eles já deveriam ter começado a cortar a taxa. Paul Krugman escreveu isso hoje, exatamente, né? dizendo que eles estão atrasados. Esse frisson de ontem foi a prova de que o Fed está atrasado, né? Por que estaria atrasado? Porque alguns indicadores começam a mostrar que a economia americana está piorando mais do que se esperava. Por exemplo, no mercado de trabalho, no crédito para a pessoa física e também no mercado imobiliário. Aqui é que está aquele sinal de que você sai de uma situação de febre para hipotermia. Então, alguns setores da economia americana podem já estar com o freio de mão puxado, isso preocupa. Também há incerteza sobre as eleições dos Estados Unidos. Os investidores americanos estavam meio que dando de barato que Donald Trump seria eleito. Mas agora, com a entrada de Kamala Harris, a coisa mudou. Temos um jogo, né? Temos um jogo. E aí, se tem jogo, tem certeza. Qual vai ser o placar? Isso gera também dúvida no mercado financeiro. E para terminar, Yuri, nos últimos dias tem muita sensação de que talvez a gente tenha uma bolha na inteligência artificial. Isso. Mas Herédia falou disso ontem. Tem um cara que acentuou muito essa possibilidade, Warren Buffett, o maior investidor do mundo, bilionário. Ele vendeu quase metade das ações que ele tinha na Apple, a empresa de tecnologia que fabrica o iPhone. Isso despertou temores em todo mundo no mercado financeiro, então tem gente que está temendo também uma bolha ou uma situação ali, um exagero na inteligência artificial. Mistura tudo isso, deu o pânico de ontem. Hoje o pessoal está um pouco mais tranquilinho, mas há dúvida sim se a economia americana está ou não em recessão. E se eles entram em recessão, aí é crise. O mundo que se segure, exatamente, né? Porque não fica difícil a situação toda. É muito curioso essa história dessa bolha da inteligência artificial, porque também é muito do perfil do mercado financeiro, né? Sim. Do apetite, ali é o caminho, ali vai ser onde a gente vai ganhar bastante dinheiro. E foi todo mundo para cima. E aí agora falou, opa, peraí, será que é bem isso? Vamos sentir essa... Por isso vale a máxima
Yuri, do mercado financeiro, que é não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Então tem gente que, olha, a inteligência artificial é um negócio aí que vai subir, bota lá toda a grana. Numa situação como essa, ontem as ações, teve ação que caiu 15%, 20%. Imagina você perder 15%, 20% da sua poupança de um dia para o outro. Por isso, diversificação é sempre uma palavra de ordem. Que é o que o próprio, como você disse, o próprio Warren Buffett faz ao longo da vida dele, né? Isso. Não à toa é... Ele tem umas preferidas ali. É assim. O refrigerante que ele bebe, por exemplo, ele tem um monte de ação. É isso. Fernando Nakagawa, muito obrigado. A gente acho que volta a conversar, né? Volta, Deixa eu ver. Tem seu nome aqui daqui a pouquinho. 15:05 da tarde, um pouquinho Combinado. antes talvez. Fernando Nakagawa, porque afinal de contas tem a ata do Copom, do Comitê de Política Monetária, para o Fernando Nakagawa destrinchar as entrelinhas, as letrinhas. Teve um monte de recado. Até já, meu caro.